de acordo com os militares e relatos citados pelo blog de defesa Defense Outlook. Autoridades israelenses descreveram o evento como o primeiro combate aéreo entre caças da atual guerra entre Israel e Irã. Pela primeira vez na guerra aérea moderna, um F-35 conseguiu abater uma aeronave pilotada em combate real. Isso não foi um simples confronto. Esse é o momento que os especialistas militares esperavam há muito tempo, para o qual os engenheiros se prepararam e um dos motivos pelos quais os Estados Unidos gastaram mais de $1 trilhão nessa aeronave. Na manhã de 4 de março, uma aeronave iraniana foi avistada no espaço aéreo de Teherã. De acordo com Israel, um F-35 Adir foi usado para abater o alvo. O alvo era um Yak-130, uma aeronave de combate pilotada. Detalhe importante, isso não foi um dogfight. Não houve perseguição, nenhuma luta prolongada, tudo aconteceu rapidamente. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Segundo a Força Aérea de Israel, o alvo foi localizado, travado e atingido rapidamente com um míssil. Em segundos, a batalha terminou. Conforme o comandante, Brigadeiro General D, localizaram o alvo, se aproximaram e lançaram de imediato. Sem drama, movimentos intensos ou combate aproximado. Uma decisão rápida e ali mesmo se fez história. É simples o motivo pelo qual usaram o F-35. Ele possui sensores avançados, consegue identificar o alvo rapidamente, tem alta precisão e mísseis de longo alcance. Isso significa que não é mais necessário se aproximar ou entrar em combate aéreo direto. Esse é o novo estilo de combate aéreo. Quem vê primeiro tem a vantagem. Quem vê primeiro tem a vantagem. E quem dispara primeiro, aí termina a luta. Para o Irã, foram apenas alguns segundos de diferença, mas eles perderam uma aeronave sem nem conseguir revidar. No final, a mudança ficou clara. Antes, tudo dependia da habilidade de pilotar e da rapidez dos reflexos. Agora, depende dos sensores, detecção e tecnologia. E nessa batalha não foi só o F-35 que saiu vencedor. Isso mostrou como se vence no futuro do combate aéreo. O mais importante nesse acontecimento não foi o disparo em si, mas sim o fato de não ter havido um duelo aéreo. Esse é realmente o ponto principal. Isso mostra como é o combate aéreo moderno, rápido, à distância e sem confronto direto. No dia 5 de março, a Força Aérea de Israel divulgou um vídeo da cabine. Nele, dá para ver o quão avançado é o F-35. Ele usou o sistema de mira eletroóptico, ou EOTS. É um sensor embutido que não fica em um pod externo. Ele utiliza infravermelho e consegue identificar alvos mesmo a longa distância. No vídeo, o Yak-130 aparece claramente na tela. O alvo está claro e é fácil acompanhar seus movimentos. Também é possível ver que a aeronave iraniana está tentando desviar e manobrar. Mas, segundo os analistas, parece desesperado. O motivo é simples. O Yak-130 não é um caça completo. É uma aeronave leve para combates próximos. Enquanto isso, o F-35 já o viu antes mesmo que ele possa reagir, já estava com o alvo travado e na distância certa para atacar. Por isso, não importa o quanto tente desviar, já não faz diferença. No próprio áudio do piloto pode-se ouvir a frase: concluído, alvo abatido. O alvo foi abatido, continuando o ataque. A parte final, continuando o ataque, é importante. Isso significa que ele não estava focado apenas no combate aéreo. Ele ainda tinha uma missão em terra e outros alvos que precisava eliminar. De acordo com o relatório, o Yak-130 veio do aeroporto Mehrabad, em Teherã, e representou uma ameaça para a aeronave israelense que estava realizando operações de ataque dentro do Irã. O que o F-35 fez foi bem direto. Ao notar a ameaça, ele a neutralizou rapidamente e retomou a missão. Isso mostra que pode eliminar alvos aéreos sem interromper missões à terra. Aqui, você vê o novo nível da guerra aérea. Você não fica mais lutando por muito tempo. Elimina a ameaça imediatamente e continua a missão. Sem pausa e sem segunda rodada. Uma detecção, uma fixação no alvo, um disparo. A luta termina imediatamente. O que aconteceu aqui não foi apenas a derrubada de uma aeronave. Isso mostra o quão rápido o F-35 se move e como sua operação é contínua. O piloto não parou depois do abate, derrubou o alvo e depois foi direto para a missão de ataque. Isso significa que não há tempo desperdiçado e o trabalho continua.
Também apareceu outro vídeo gravado do solo. Nas imagens é possível ver a aeronave caindo na montanha ao norte de Teherã. Nos detalhes do acidente, parece que houve um pouso forçado e 2 ejeções aconteceram. 2 se ejetaram porque o Yak-130 é uma aeronave de 2 lugares, tem piloto e copiloto. No início, saiu uma notícia do Irã dizendo que eles derrubaram uma aeronave dos Estados Unidos, mas depois isso sumiu da mídia. Descobriu-se que foi a própria aeronave deles que caiu. Ainda não há confirmação oficial sobre qual míssil foi usado, mas segundo analistas, possivelmente foi um AIM-9. É um míssil guiado por infravermelho de curto alcance. Isso é um pouco estranho porque o F-35 é conhecido por combates de longo alcance. Ele não foi feito para combates de curta distância, mas esse acontecimento mostrou que, mesmo nessa situação, ele ainda consegue agir rapidamente. Consegue travar o alvo rapidamente, disparar imediatamente e confirmar o acerto em apenas alguns segundos. É aqui que vemos por que esse acontecimento é importante. Não se trata apenas de uma aeronave que caiu, mas de como o F-35 está sendo utilizado. O programa do F-35 já vem sendo discutido há muito tempo. Alguns dizem que ele é caro demais, que houve atrasos no desenvolvimento e que não é bom em combates aéreos aproximados. E essas críticas têm um certo fundamento. É verdade, ele não foi feito para combate próximo e nem para perseguições aéreas tradicionais, mas esse é exatamente o motivo. Ele não foi projetado para esse tipo de combate. Seu design é simples: detectar o inimigo rapidamente, atacar antes que ele se aproxime e terminar a luta imediatamente. No final, o que aconteceu com o Yak-130 deixou tudo claro. Não foi acidente e nem sorte. Esse é exatamente o trabalho do F-35. Não é para lutar por muito tempo, mas sim para terminar a luta antes mesmo que ela comece. Muitos dizem que o F-35 não consegue vencer o F-16 em um combate aéreo próximo. E isso é verdade. Ele não se move tão rápido e não foi feito para combate próximo. Mas a pergunta está errada, porque o F-35 não foi feito para dogfight. O verdadeiro propósito dele é simples: encontrar o inimigo, identificá-lo imediatamente e terminar a luta antes mesmo que ele possa reagir. Foi exatamente isso que aconteceu com Tehran. O incidente com o Yak-130 é um exemplo claro. Não houve perseguição e nem combate próximo. A luta acabou antes mesmo de começar. O papel do furtividade é enorme. O F-35 é difícil de detectar no radar. É como se ele não aparecesse na tela do inimigo, mas ele consegue ver tudo ao redor e tem uma visão clara da batalha. Isso significa que você vê o inimigo, mas ele não vê você. Por causa disso, o resultado é simples. Você é o primeiro a enxergar. Você atira primeiro e você vence. Isso é o que chamamos de conceito de atirar primeiro. Ataque de longe antes que o inimigo possa reagir. Para o inimigo, eles nem sabem o que aconteceu. De repente, a luta já acabou. E agora isso já foi comprovado. Não é mais uma teoria. Isso realmente aconteceu em uma batalha real sobre uma capital. Outro ponto importante é que o piloto que fez isso não era um as-veterano ou um nome famoso. Ele ainda era relativamente júnior. Isso mostra que tanto a habilidade do piloto quanto a aeronave têm grande importância. Se antes a habilidade era a base das batalhas, agora o sistema e a tecnologia são fatores muito maiores. A aeronave usada foi a F-35I Adir, a versão israelense do F-35. Ela é baseada no F-35A dos Estados Unidos, mas tem suas próprias melhorias. Um dos mais importantes é o sistema de guerra eletrônica. Existe um sistema padrão, o AN/ASCII 239, mas Israel ainda acrescentou sua própria tecnologia. Eles não divulgam os detalhes porque são confidenciais, mas está claro que os Estados Unidos permitiram que eles personalizassem. Isso significa que a plataforma é flexível e há grande confiança em seu uso. No final das contas, o que dizem sobre não ser bom em combate aproximado já não é tão importante, porque a pergunta mais relevante agora é se o combate aproximado ainda é realmente necessário. E com base no que aconteceu, parece que não é mais. Agora vamos falar sobre por que o F-35 é extremamente perigoso. Isso não é só por causa da furtividade, mas pelo que ele realmente carrega. O F-35 Adir de Israel não é apenas um caça. É um sistema completo feito para liderar no combate. Ele carrega diferentes armas e atualizações. Inclui o míssil Python 5, que é de busca de calor e extremamente rápido para atingir o alvo. Também possui as armas padrão dos Estados Unidos e, acima de tudo, possui um software próprio de Israel
que não é igual ao de outros F-35. Isso é importante porque dá a Israel controle próprio. Eles podem modificar a configuração dependendo da situação, e não ficam dependentes apenas do sistema dos Estados Unidos, quando se trata do motor. Só por isso já estão em vantagem. O F-35 possui um motor F-135 com potência em torno de 43 mil libras de empuxo. Enquanto isso, o Yak-130 tem 2 motores, mas o total é de apenas 11 mil libras. Isso significa que, mesmo tendo apenas um motor, ele é quase 4 vezes mais potente. Em termos de velocidade, pode chegar a Mach 1,6. Ele consegue voar além da velocidade do som. Quanto ao alcance, seu raio de combate é de cerca de 670 milhas náuticas. Segundo relatos, ele consegue atacar dentro do Irã, mesmo sem reabastecimento. Mas o mais importante de tudo não é o motor e nem a velocidade. São os sensores. É aqui que a luta se torna desigual. Uma das partes mais importantes dele é o radar AN/APG-80 e um AESA. Ele não é como os radares antigos que giram. Não há nada se movendo porque o controle é eletrônico. O resultado é que ele escaneia muito rápido, consegue trocar de alvo imediatamente e pode rastrear vários alvos ao mesmo tempo. Enquanto o inimigo geralmente só consegue rastrear um alvo, o F-35 consegue monitorar vários. É como se tivesse um olho extra olhando ao redor. Ele também pode funcionar de 2 maneiras. Pode escanear ativamente ou ficar em silêncio apenas ouvindo ao redor. Isso significa que ele pode enxergar sem ser imediatamente detectado. Essa é a parte mais perigosa. Ele pode detectar, rastrear, identificar e atacar antes mesmo que o inimigo perceba que há um F-35 por perto. Se voltarmos ao que aconteceu com o Yak-130 em Teherã, veremos como isso aconteceu. Ele tentou desviar e se mover, mas já era tarde demais. Ele já estava sob mira antes mesmo de conseguir reagir. No final, essa é a nova realidade do combate aéreo. Não se trata mais de manobras do avião ou do número de pilotos. Agora, o mais importante são sistemas e tecnologia. Em batalhas assim fica claro quem tem vantagem. É aí que o combate realmente começa a ficar desigual. Existem análises que dizem que o radar do F-35 consegue detectar até 23 alvos em um raio de 100 milhas em menos de 9 segundos. Isso significa que, em apenas alguns segundos, ele já sabe onde estão os inimigos, quantos são e quais devem ser priorizados. Enquanto faz isso, esse não é o único trabalho dele. Ele também consegue mapear o solo, realizar ataques eletrônicos e gerar imagens de radar. É como se fosse o trabalho simultâneo de uma equipe inteira, mas feito por uma única aeronave. Quando se trata de armamentos, ela também tem uma grande vantagem. O F-35 possui um compartimento interno de armas, o que significa que os mísseis ficam dentro e não expostos. Por causa disso, é mais difícil de ser detectado no radar mesmo estando armado. Com essa configuração, ele consegue carregar 4 mísseis AIM-120 enquanto está no modo stealth. Esses mísseis têm um alcance de cerca de 100 milhas. Eles não são apenas do tipo dispare e esqueça. O míssil usa seu próprio radar e sistema de navegação. Mesmo com interferência ou bloqueio, ele ainda consegue atingir o alvo. Mas o mais impressionante é que, enquanto o míssil está voando, ele continua recebendo atualizações do F-35. Isso significa que, se o alvo tentar desviar, o míssil também se ajusta enquanto está no ar. Por causa disso, a chance de acertar é muito alta. Chega a mais de 95%, de acordo com as estimativas. É como se fosse um atirador de elite no céu. Ele consegue ver o alvo de longe mesmo antes de ser visto pelo inimigo e é capaz de lançar um míssil que com certeza vai acertar, mesmo que o alvo se mova. Em muitas situações, o inimigo ainda nem sabe que há um F-35 por perto, mas já está na mira. E ele não tem apenas radar. Ele também possui o Sistema de Abertura Distribuída, ou DAS. Esse sistema é composto por 6 câmeras infravermelhas distribuídas ao redor da aeronave. As imagens das câmeras são unidas para formar uma visão total. Kabuo ng full 360-degree. Isso significa que o piloto pode enxergar em todas as direções. Mesmo embaixo ou atrás, ele consegue ver imediatamente no visor do capacete. Se houver um inimigo atrás, não é mais necessário olhar para trás. Ele já aparece imediatamente no visor. No final, a mudança no combate aéreo é clara. Agora não se trata mais de quem pilota melhor ou desvia mais rápido.
O mais importante agora é quem vê primeiro e quem atira primeiro. E nesse tipo de combate, geralmente a luta já terminou antes mesmo do verdadeiro confronto começar. Agora vamos explicar por que o inimigo quase não tem chance alguma. Além do radar e do DAS, há outro sistema importante no F-35, o Sistema de Mira Eletroóptico, ou EOTS. Este é o sistema que foi usado para capturar as imagens do Yak-130. Ele é usado para rastrear alvos usando infravermelho. A diferença é que ele é embutido no corpo do avião e não fica saliente para fora. Por isso, é mais difícil ser visto mesmo enxergando bem o inimigo. Quando você combina o radar DAS com visão de 360 graus e o ELTS, dá para ver que a visão do piloto fica completa. Praticamente não há ponto cego. Atualmente, é raro encontrar um caça que consiga igualar essa combinação. Se voltarmos ao Yak-130, dá para ver a grande diferença. Os sensores dele são mais simples e ele não foi feito para esse nível de combate. Isso significa que o piloto do Yak-130 praticamente não faz ideia de onde está o F-35. Na maioria das vezes, ele ainda precisa de ajuda do radar terrestre ou de contato visual, mas aí já começa o problema. O F-35 tem tecnologia stealth e consegue enxergar de muito mais longe. Isso significa que a batalha já acabou antes mesmo dele ver o inimigo. Se olharmos para outras aeronaves do Irã, veremos a mesma situação. O F-4 Phantom já é antigo e seu sistema está ultrapassado. O F-5 é ainda mais antigo e serve apenas para combates básicos. O MiG-29 é um dos mais avançados deles, mas mesmo assim, o alcance do radar é de apenas cerca de 50 a 60 milhas. Em comparação, o F-35 consegue enxergar muito mais longe, e o rastreamento é muito mais claro. E pior ainda, o MiG-29 quase não consegue enxergar o F-35. Mesmo o Su-35, que é um caça mais moderno, com alcance de radar de cerca de 240 milhas, ainda assim a vantagem não é garantida. Por causa da furtividade do F-35 e da forma como ele combina dados de vários sensores, mesmo que o Su-35 esteja procurando, é como se estivesse procurando no escuro. Enquanto isso, o F-35 já travou o alvo e já disparou. Por causa disso, Israel já se preparou para a possibilidade de um confronto do F-35 contra caças mais avançados como o Su-35. Isso significa que, mesmo que o inimigo pareça forte no papel, a preparação ainda é levada a sério, mas o ponto mais importante é este. Em 4 de março, sobre Teherã, não foi só uma batalha entre duas aeronaves, mas um confronto de diferentes níveis tecnológicos. De acordo com os relatórios, o Yak-130 é uma das aeronaves mais avançadas do Irã atualmente, e foi essa que foi atingida. No final, isso mostra claramente. Já não é mais uma luta de piloto contra piloto, e também não é mais uma disputa de velocidade contra velocidade. Agora é uma batalha de tecnologia contra tecnologia. E nessa batalha, está claro quem está na frente e quem está ficando para trás. Esse é o verdadeiro problema do Irã. Pense nisso. Um país com quase 90 milhões de pessoas, há décadas fazendo planos militares e com aliados desde o Iêmen até o Líbano. Mas quando se trata de poder aéreo, é muito limitado. O mais avançado que eles têm é um jato de treinamento Yak-130. Isso significa que não é realmente para combate aéreo de alto nível. Os outros aviões deles são um problema ainda maior. O F-14 Tomcat veio dos Estados Unidos antes mesmo da Revolução de 1979 e já foi aposentado há muito tempo pela Marinha dos Estados Unidos. O F-4 Phantom é dos anos 1960. Os MiG-29 também são poucos e agora já estão velhos. Por causa disso, eles foram obrigados a comprar novos aviões como o Yak-130 e o Su-35 da Rússia para tentar diminuir a diferença, mas tem um problema. A Rússia é o fornecedor deles. No acordo deles, o Irã fornece drones e mísseis em troca de equipamentos militares da Rússia. Atualmente, eles receberam o Yak-130 e 28 helicópteros de ataque, chegaram em janeiro de 2026. Há um plano ainda maior: comprar 48 caças Su-35 que custam cerca de 6,5 bilhões de dólares e devem ser entregues entre 2026 e 2028. Mas, na realidade, esses ainda não chegaram quando a luta recomeçou e parece que vai demorar para chegarem. O motivo é simples: a Rússia também não tem o suficiente. Muitos países estão cancelando pedidos, como o Egito e a Indonésia,
e a China já está fabricando seus próprios aviões, como o J-20. Em termos de produção, a Rússia conseguiu fabricar apenas cerca de 24 jatos em 2024. Isso significa que isso é suficiente apenas para substituir as próprias perdas deles na Ucrânia, e quase não sobra nada para vender. Por causa disso, houve aeronaves que deveriam ir para o Irã, mas acabaram indo para outros países, como a Argélia. Isso não significa que a Rússia os abandonou. Ainda fornece, mas é insuficiente e lento. Por isso, quando aconteceu o confronto em Teherã, aquele Yak-130 era praticamente o máximo que eles conseguiam colocar em campo. O que isso significa para o conflito como um todo? Existem duas possibilidades. Primeiro, o Irã pode recuar porque o mundo inteiro viu o grande abismo tecnológico. Eles podem ficar com medo e evitar um confronto maior. Em segundo lugar, podem acabar recorrendo ainda mais a outros métodos. Como eles não têm como competir no combate aéreo, podem focar em drones, mísseis e outras formas de ataque. No final, uma coisa é clara: não adianta ter muitos recursos ou um plano de longo prazo. Com tecnologia antiga, você ficará para trás. E nesse confronto não se trata apenas de um avião que caiu. Isso significa algo muito maior. É só uma batalha, mas o impacto já é enorme. O Irã perdeu seu jato mais moderno e, pior ainda, o piloto nem sequer viu de onde veio o perigo. Isso significa que, não importa qual avião eles enviem, a mesma situação pode acontecer de novo. Eles não têm garantia de que ainda poderão lutar direito. Neste ponto, só restam duas opções para eles. Primeiro, se conter. Eles podem optar por não enviar mais os jatos restantes para não serem totalmente eliminados. Mas isso tem um preço. Se eles fizerem isso, vão entregar o controle do céu ao inimigo. Não poderão fazer nada enquanto continuam sendo atacados. E não há como impedir isso. Em segundo lugar, eles continuam lutando mesmo sabendo que estão em desvantagem. E não se trata apenas do conflito externo, também há pressão interna. Eles precisam mostrar força para o próprio povo e para seus aliados, como o Hezbollah, os Houthis e outros. Se parecerem fracos, podem perder a confiança e o apoio. Por isso, mesmo sendo perigoso, eles ainda tentam mostrar que conseguem lutar. Depois da guerra que aconteceu em junho de 2025, eles correram para conseguir mais armas. Fizeram um acordo com a Rússia. Para sa verba MANPADS. Também há negociações com a China para os mísseis CM-302. O CM-302 é um míssil antinávio rápido e capaz de atingir embarcações. Essa é uma das formas deles revidarem, especialmente no mar. Mas mesmo com novas armas, o problema principal ainda não desaparece. Eles sabem que, no combate aéreo, o inimigo tem uma grande vantagem. Por isso, o que pode acontecer é que eles ainda vão decolar jatos como o Yak-130 F-4 Phantom e MiG-29 só para mostrar que estão lutando. Mas o resultado será claro. Eles vão enfrentar o F-35, que é mais avançado, detecta mais rápido e pode atacar de longe. Nessa situação, eles só vão perder mais e ficar ainda mais fracos. Enquanto isso, o outro lado não fica sem capacidade. Israel tem cerca de 48 jatos F-35 com mais chegando e outros já encomendados. Isso significa que a pressão continua e suas forças não vão se esgotar tão cedo. E lembre-se, eles já usam o F-35 em combate real há muito tempo, então já estão acostumados a usá-lo de forma eficaz. No final, a situação é clara. Se o Irã parar, perderá o controle do céu. Se continuar lutando, perderá ainda mais. Qualquer que seja a escolha deles, ainda estarão em desvantagem. E nessa luta não se trata apenas de coragem. É sobre quem tem a capacidade de terminar a batalha rapidamente, antes que o inimigo possa reagir. A história não termina aí. O F-35 já fez muitas coisas antes que mostram o quão avançado ele é. Não é só derrubar um avião que importa. Em 2021, Israel foi o primeiro a usar o F-35 para derrubar drones. Isso significa que ele não serve apenas para combater aviões, mas também pode enfrentar diferentes tipos de alvos. Eles também foram os primeiros a usar o F-35. Nessa configuração, o avião não está mais focado em se esconder. Ele carrega mais armas porque os mísseis e bombas já estão expostos. Isso significa que o F-35 tem opções. Ele pode voar de forma silenciosa e difícil de ser detectado, ou pode usar mais armas para um ataque mais poderoso.
Dependendo da situação, ele consegue se ajustar. Isso é importante porque cada uso do F-35 em combate real fornece dados. O avião não é apenas utilizado, também é estudado para ver como pode ser melhorado ainda mais. Os Estados Unidos e seus aliados o utilizam para entender melhor como ainda podem melhorar seu desempenho. E essa ainda não é a versão final, ela continua sendo atualizada. Uma das atualizações mais importantes é a Block 4. Isso inclui um novo software e hardware mais avançado que vão melhorar ainda mais as capacidades do F-35. Uma das maiores mudanças é o Black, que será substituído pelo novo radar, AN/APG-85 AESA. É mais potente e detecta alvos a maiores distâncias que a versão anterior. Isso significa que ele poderá detectar o inimigo mais cedo e terá um alcance maior para atacar. Se pensarmos bem, o F-35 usado na batalha contra o Yak-130 é um dos jatos mais avançados do mundo. Mas o que está sendo feito agora é melhorar ainda mais. Isso significa que, por mais poderoso que já seja hoje, ele ficará ainda mais forte nos próximos anos. A verdadeira lição aqui não é apenas sobre um avião que foi abatido. Trata-se de um longo período de desenvolvimento tecnológico. Foram combinados furtividade, sensores e armas de longo alcance para criar um avião capaz de terminar a luta rapidamente. E quando esse avião é usado contra um inimigo que não consegue acompanhar esse nível de tecnologia, o resultado é claro. No final, o F-35 foi feito para o tipo de combate que acontece hoje em dia. E com o passar do tempo, ele mostra ainda mais o quanto é avançado e o quanto tem vantagem na batalha.